aí galera, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado para você que torce pro Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje eu vou colocar aqui os absurdos que Edinaldo Santos e Roberto Nascimento falaram sobre a questão do estádio estar envolvida na SAF, tá? Do, segundo eles, né, do Santa Cruz se desfazer do patrimônio, o que não é bem assim, tá? Vou colocar também um corte do Gerailton que ontem revelou detalhes, né, do que os investidores podem ou não fazer, contrapondo as palavras, né, as afirmações de Edinaldo Santos e principalmente do Roberto Nascimento sobre essa questão do Arruda, né? É muita desinformação. Então o vídeo é para esclarecer e tirar de uma vez por todas as dúvidas, né, de vocês torcedores, né? Quem é do contra vai continuar sendo, né? Aí eu não posso mudar a opinião de ninguém, mas a ideia do vídeo é esclarecer, tá? Dá o like, compartilha, se inscreve, tá bom? Não deixa de ativar o sininho de notificações e me ajuda aí naquela minha meta de alcançar 3.000 inscritos, beleza? Primeiro eu vou colocar aqui um corte do Bruno Rodrigues, ele que esteve presente no Beto Lago, no podcast do Beto Lago, explicando o porquê de ter incluído o Arruda na SAF, tá? Ele é bem claro nesse motivo. Lá atrás, o senhor não queria colocar o estádio do Arruda nesse processo da SAF. Mas há informações que seria cedido à SAF. Qual é a verdadeira história? O estádio do Arruda é cedido? É uma cessão? Como é que vai ser? Veja, a SAF é uma lei recente de 2021. Você tem vários modelos, tanto inclusive em percentual, 90-10, 80-20, como também no modelo se entra ou não patrimônio. Veja, a nossa experiência, e depois de muitas idas e vindas, a gente não conseguiria fazer a gente não conseguiria um investimento de R$ 1 bilhão sem colocar o estádio do Arruda na negociação. O estádio do Arruda hoje é um prejuízo enorme para todos nós, porque, como eu dizia, é um estádio muito grande, muito antigo, que precisa de investimentos enormes financeiros, ok? Não se tem essa possibilidade há décadas. Na hora que você faz uma negociação de que o investidor vai ter um valor mínimo também a ser aportado lá, a ideia não é transformar aquilo numa arena, a ideia é fazer o seguinte, nem derrubar, muito pelo contrário. Aquilo é um ícone, aquilo é um símbolo do Santa Cruz. É ter um investimento, Um retrofit? um retrofit, que seja feito, né, parcialmente, ou seja, não vai fechar 100% do estádio para fazer toda a reforma, a gente vai fazer parcial para poder rentabilizar. Para quê? Para que o próprio investidor e o Santa Cruz rentabilizem também o recurso. O Allianz Parque é um sucesso absoluto. É evidente que tem a renda média paulista que é muito maior, mas independente disso, lá eles criaram um modelo para rentabilizar o equipamento. Então você tem escritórios, tem lanchonetes, restaurantes, boate, né, o futebol e também shows. Então aquilo ali, no final do ano, aquele equipamento gera uma receita extraordinária, né? Então é isso que a gente quer fazer no Santa Cruz, que o estádio do Arruda gere uma receita e que o Santa Cruz vai ter 10% disso. E, evidentemente, Ele passa para a SAF, mas o Santa Cruz tem uns 10%. Os 10%, lembrando... De qualquer arrecadação, de qualquer coisa que acontecer lá dentro. Lembrando que nós temos as amarras, né? Certo. Que aquilo não tem... Está tudo no contrato. Qualquer movimento que for feito pela SAF, o clube tem que autorizar, tá? E não tem aquela... não, vamos derrubar para fazer prédio, derrubar para fazer outra finalidade. Não. A finalidade única do estádio do Arruda está em contrato. É o estádio do Arruda. Pronto, tá aí. Então, veja, Bruno foi bem claro. A questão dele incluir o Arruda é porque é um estádio que não hoje não tem como associação manter, né? Dá prejuízo. Ele usou essas palavras. O Arruda hoje dá prejuízo, financeiramente falando. Então, é um estádio velho que precisa urgentemente de reforma, né? Aí ele falou, deu exemplo do Allianz Parque, enfim. Mas o que ficou claro no final? Que não é a SAF fazer o que ela quer. Existe amarras no contrato. Que aí eu vou botar o vídeo do Gerailton, corte, explicando isso aí. Existem coisas
que a associação pode vetar. A associação ela tem direito a veto. A SAF ela não vai mandar e desmandar e tudo. Ela pode ter as suas ações vetadas, tá? É isso que o presidente falou aí. E aí entra o vídeo do Gerailton. Aqui, de baixo para cima, governança. A Cobra Coral vai ter 4 assentos no Conselho de Administração e 2 assentos no Conselho Fiscal. A SAF, né? A Cobra Coral é a SAF. E o Santa Cruz vai ter 1 assento no Conselho de Administração e 1 assento no Conselho Fiscal. Né? Será minoritário, ok? E aí a gente já ficou pensando, pô, é minoritário, tudo que vier vai ter que aceitar, vai ter que aguentar aí de goela abaixo. E aí tem mais um item ali, que é o direito de veto em matérias específicas da Assembleia Geral, tá? No contrato. E no estatuto, a SAF já tem um estatuto, torcedor. E tem que ter mesmo. Né? Então, no contrato e na SAF do estatuto, tem as questões que podem ser vetadas, mesmo pelo Santa Cruz, mesmo sendo minoritário, mesmo tendo 10% das ações. E sabe qual é o nome disso? É voto informativo, voto afirmativo. E o que é o voto afirmativo? Tá? O voto afirmativo, de uma forma muito, muito simples, é o seguinte: significa que, para uma decisão ser aprovada, um determinado grupo ou um indivíduo, que seja uma pessoa só, mesmo sendo minoritário como associação, precisa do consentimento, precisa da aprovação. E aí, é sobre isso que eu quero falar com você. E qual é os itens que a SAF precisa da aprovação, mesmo depois de constituída? Precisa da aprovação da associação, que tem só 10%. Está aqui, ó. Para você entender essa divisão, acionista Santa Cruz, 10% é a classe A, ok? E a investidora é 90%, é a classe B. E aí o contrato e o estatuto falam o seguinte: o Santa Cruz tem o poder de vetar através do voto afirmativo. Aqui ficou, está escrito errado, né? Mas é o voto afirmativo. O que é que Santa Cruz tem o direito de vetar? Ou seja, que a SAF, se quiser, mesmo tendo maioria, não faz. Não vai poder fazer. Primeiro, modificar os signos identificativos da equipe de futebol profissional explorada pela companhia. E aí, o que é os signos? Símbolo, brasão, marca, hino, as cores, ou qualquer especificação prevista neste... Veja, ele aí está explicando o que é que a SAF não pode fazer sem a passagem, sem a anuência, né, da associação. Como ele explicou aí, no estatuto e no contrato, lá na vinculante, tem itens que a associação, se ela não concordar com a SAF, ela pode vetar e a SAF não pode fazer. Né? Então ele deu um exemplo aí, por exemplo, de alterar o escudo, como foi o caso do Bragantino, que a Red Bull, ao comprar, mudou tudo. Escudo, cor do uniforme, enfim. Né? Isso a SAF não pode fazer. Ele explica vários itens, tá? Aconselho você a assistir o vídeo completo lá no canal do Beberibe, no YouTube. Esse vídeo é recente, ele botou ontem. Mas o que interessa, que aqui a questão do estádio, é o item 7, que ele fala, tá? E aí eu vou colocar depois a fala de Roberto Nascimento e de Edinaldo, que estão completamente por fora do que é a realidade e o contrato da SAF do Santa Cruz. Então, vamos adiantar aqui para o Gerailton falar sobre o estádio. Percebe? E o último aqui, ó, que a gente tem debatido tanto nesses últimos dias: alienação, oneração, doação ou disposição do estádio do Arruda ou de direito de propriedade intelectual originalmente conferido pelos detentores de ações ordinárias de classe A para a formação do capital social. Torcedor, imagina que agora a gente já é SAF, já aprovou, já está tudo certo. E esses caras, de repente, querem alienar, quer onerar, quer doar à disposição do estádio do Arruda. Ou de direito, propriedade intelectual, por exemplo, do Santa Cruz.
originalmente conferido pelos detentores de ações ordinárias da classe A. Ou seja, essa propriedade intelectual continua conosco. É nossa. É nossa. O que Geraldo quer dizer aí é o seguinte, é que o Arruda, embora ele vá ser definitivamente com o tempo, né? Aí tem a questão da lei municipal de permitir a passagem de bastão, né? Da associação para a SAF, definitivamente do estádio do Arruda. Lembrando que o estádio do Arruda está localizado sobre um terreno que pertence à prefeitura do Recife. Então, se a prefeitura autorizar essa passagem de gestão de dono, né, na verdade, isso não quer dizer que a SAF ela vai poder fazer o que quiser com a Arruda. Por exemplo, vai ter um show, o Santa Cruz vai jogar no mesmo dia. Não, eu vou querer que coloque o show de tal cantor lá e o Santa Cruz vai para outro lugar. Não, só vai se a associação permitir. Mesmo a associação tendo 10%. Entendeu? Isso é que o Roberto Nascimento fala aí, que eu vou colocar agora o vídeo dele, o corte, e o Edinaldo também falou, né? E não é bem assim que rola, entendeu? Então, se liga aí na fala do pessoal da imprensa, desses dois, né? E aí, melou a SAF do Santa Cruz? O estádio do Arruda em definitivo para Cobra Coral Participações S.A.? Essa é uma novidade, hein? Inclusive, alguns conselheiros estão preocupados e alguns falaram comigo. Isso não constava da proposta, não era 15 anos? Não, agora o estádio do Arruda, em definitivo, vai pertencer à Cobra Coral Participações S.A., inclusive mediante uma lei municipal. Tem que ser aprovada uma lei municipal passando as repúblicas independentes do Arruda, o estádio José do Rego Maciel, o Arrudão, para a Cobra Coral Participações S.A. O Santa não vai ser mais dono. É em definitivo, hein, galera? Estádio José do Rego Maciel, patrimônio do Santa Cruz. Em definitivo, é como se fosse trocado ou dado. E não é como garantia, não. É em definitivo, hein, galera? A questão do estádio do Arruda, tem muita gente que não tá muito ligado, mas eu vou tentar explicar. O que é que a SAF, a Cobra Coral Participações S.A., ficando em definitivo com o estádio do Arruda, vai trazer para si? Tudo. Porque é o seguinte, o Santa Cruz vai querer jogar num domingo. Aí, no caso, a SAF já alugou para um evento. Então o Santa Cruz vai ter que jogar em outro lugar, porque a SAF, obviamente, não vai ceder. A partir dos 15 anos de contrato, terminou o contrato da SAF, o estádio do Arruda vai ficar para a SAF. Roberto, como é que vai ficar? O Santa vai poder jogar? Sim, o Santa vai poder jogar. O Santa vai ter a participação durante 50 anos, mais renovável 50 anos, porém, as definições partirão da Cobra Coral Participações S.A., que é dona, que vai ser dona em definitivo. O Santa não vai ter mais nenhum percentual no estádio do Arruda, tá? Veja que absurdo. Ele disse agora, o Santa Cruz não vai ter percentual nenhum no estádio do Arruda, né? Ele está completamente desinformado. Veja, esse cara, ele é jornalista, tá? A obrigação dele é de se informar primeiro do assunto antes de divulgar, gravar um vídeo assim, né? Ele tá dizendo que o Santa Cruz não vai ter direito a nada, que o estádio do Arruda, né? É isso mesmo? Vou voltar aqui. Vai ser dona em definitivo. O Santa não vai ter mais nenhum percentual no estádio do Arruda, tá? Vê, que absurdo. Bom foi antes, né? Ele usou um termo assim, o Santa Cruz vai dar o estádio, vai doar o estádio. Não é assim. Estádio José do Rego Maciel, patrimônio do Santa Cruz. Em definitivo, é como se fosse trocado ou dado. Vê, como se fosse trocado, dado. E não é assim, pô. Em definitivo, como se fosse doado, dado, trocado. Meu, muita viagem, pô. Muita viagem, tá? Aí vamos pro final do vídeo. É pior ainda, a coisa vai piorar. Esse dia, não, mas tem um show aqui do, do Paul McCartney. Tem um show do Paul McCartney no sábado. Tem um jogo do Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro. Não vai poder jogar o Santa Cruz. Vai ter que jogar em outro estádio, porque, obviamente, quem vai decidir é a empresa que é dona.
que é a cobra. Bem, totalmente fora de informação. Ele até gravou um vídeo corrigindo depois isso aí, mas veja, ele não estudou o caso, ele não procurou se inteirar do assunto. Isso não existe. O Gerailton, ele conseguiu, tá, mostrar no vídeo dele, tá aí, ele gravou ontem, os detalhes, uma parte, né, como é que se diz, do contrato, que mostra quais são os pontos que a associação pode vetar. E um desses pontos tá isso aí que o Roberto Nascimento tá falando, que a SAF vai poder fazer tudo. O cara abrir a boca para dizer que o Santa Cruz não vai ter direito a nada de porcentagem do Arruda é uma coisa surreal. É uma desinformação. Então, com todo respeito ao profissional, ele não sabe do que está falando. Aí vamos pegar outro caso, né? Veja o que esse senhor fala. Definitiva. A fonte de Leonardo Borges acaba de dizer que é transferência definitiva. O Santa perde o seu patrimônio, avaliado recentemente em 350 milhões de reais. O estádio José do Rego Maciel. Mas ele ganha... Fica com o clube apenas aquela sede. Aquele pedaço ali da sede, aquela piscina, aquele negócio ali. Mas o estádio, que é o grande patrimônio do clube, ele vai passar definitivamente para as mãos do pessoal da SAF. Mas na minha visão, eu não fico em cima do muro, na minha visão, nem estou dizendo que vocês ficam, pelo amor de Deus. Não, claro. Na minha visão, é um erro absurdo que o Santa Cruz está fazendo. Essa história de dizer que o time não... que o estádio está caindo, que o estádio está degradado, e eu digo isso aqui o tempo todo, por causa das péssimas administrações, mas é o único ativo que o clube tem para poder sobreviver e para pagar dívidas. Se o Santa Cruz vendesse hoje o estádio do Arruda, 350 milhões, que foi a avaliação imobiliária feita recentemente, o Santa Cruz pagaria os seus 250 milhões de débitos com o seu ativo. Se a SAF dá uma quebrada, não dá certo, que corre esse risco também, o Santa Cruz vai ficar sem estádio e sem a SAF. É melhor que ele fique com a SAF, com o estádio, mesmo que a SAF não dê certo. Gente, é uma série de desinformações, tá? É uma série de desinformações. Eu não botei o vídeo todo do Gerailton, que é muito grande, mas um dos pontos, tá, que a associação tem direito a vetar é se por acaso, por exemplo, os caras da SAF disser, eu não quero mais continuar no negócio, a SAF vai ter que ser desfeita. Não. A associação vai ter que aprovar. Entendeu? Não pode, a SAF não pode se desfazer. Quebrou. Vai perder tudo. Tudo. Não, tem proteção. O contrato tá bem amarrado. Não sou eu que tô dizendo isso. Tá lá no contrato. Entendeu? A SAF não dando certo é outra coisa, mas o clube, o Bruno Rodrigues, ele amarrou direitinho o clube, ele se protegeu de várias coisas, né? Existe uma banca de advogados por trás assessorando o Bruno Rodrigues. Então, por isso que demorou, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Aí o cara abre a boca para dizer isso. O estádio tem que ficar com o estádio. A associação não consegue manter o estádio. O presidente falou que o estádio hoje é deficitário, dá prejuízo. O estádio está aí, 30 mil, tem capacidade hoje para 60, mas só tem metade sendo utilizada. Porque a outra metade tem que fazer reforma e a associação não consegue fazer. Com o tempo, a Arruda vai reduzir mais. É uma série de desinformações. Então, por isso que eu digo, essa turma tem que ler, estudar primeiro antes de abrir a boca para falar baboseira. E vocês, torcedor, tem que ser crítico do que escuta, né? Não é porque é imprensa, não sei o que. Eles sabem tudo não, tá? Então desculpa o vídeo grande aí, desculpa o desabafo, mas eu tinha que gravar isso, tá bom? Então compartilha, dá o like, se inscreve, tá bom? E comenta aí o que tu achou dessas informações absurdas que foram passadas sobre a SAF.